Então, os custos conjuntos, a gente tem pelo menos 4 formas, né, de fazer a distribuição e o rateio desses gastos que acontecem de maneira comum. Aqui nós vamos usar como exemplo o rateio pelo valor de mercado, que é o mais usado, né, o mais prático ali. E tem outros 3 métodos que depois eu recomendo que você consulte o nosso material de apoio para fazer essa consulta, tá? Basicamente ali conforme, ao invés de ser o valor de mercado, né, que basicamente ali é o faturamento, temos a questão por quantidade produzida, temos por ponderação ali de alguma medida que a gente coloca como peso, né, dificuldade de produção, por exemplo, e temos também pela igualdade do lucro bruto. Então depois eu recomendo que você acesse o material para consultar isso, mas aqui assistindo a esse exemplo, você já vai conseguir automaticamente ter a ideia dos outros métodos. Aqui como exemplo nós temos 3 coprodutos, ou seja, eles estão fazendo parte do mesmo processo produtivo, ele só não mencionou os nomes, produto. Coproduto A, B e C. Coproduto A tem um preço, né? Valor de mercado é preço, tá? De R$20, o coproduto B de R$32 e o coproduto C de R$80. Esse coproduto A tem uma produção e venda, tá? Considerando essa premissa, que ele produz e vende 1.300 unidades, o B 1.000 unidades e o C 400 unidades, né? Então a gente vê ali uma referência, né? Ao preço, né? Quanto maior o preço, a gente vê que acaba tendo uma produção e uma venda menor. Então, nesse sentido aqui, nós vamos encontrar, considerando que tudo que é produzido é vendido, qual é o faturamento, a receita de cada um dos produtos, considerando o preço de venda e a produção, e automaticamente considerando essa premissa, tudo que é produzido é vendido. Então, o coproduto A tem R$20 de preço de venda unitário, multiplicado por 1.300 unidades, que é a produção e venda, né? Então, nós temos uma receita de R$26.000. Já o coproduto B, o preço de venda de R$32, produzindo e vendendo 1.000 unidades, nós temos uma receita de R$32.000. E o coproduto C, nós temos um preço de venda de R$80 e uma produção de 400 unidades. Então, uma receita de R$32.000, semelhante ao produto B. Então, aqui nós temos o total, né, de itens produzidos, que é o somatório, né, 1.300, 1.000 e 400, 2.700 unidades produzidas e vendidas, que corresponde a um faturamento, né, de 26.000 mais 32.000 mais 32.000, de R$90.000. Como que nós vamos fazer o critério de rateio pelo valor de mercado? Que, entre outras palavras, é o faturamento, tá? Que vai depender ali tanto do preço de venda como a quantidade vendida. Então, aqui nós vamos fazer o peso, a participação, que é uma análise vertical, semelhante ao que a gente fez na aula anterior, o quanto que cada conta é representada na estrutura de DRE. Então, aqui nós fazemos o quanto que 26.000 representa em 90.000. Basicamente é isso. Então, para fazer essa divisão, nós fazemos aqui, selecionamos o 26, dividimos por 90.000, porque os 26.000 é o valor que eu quero encontrar de participação. E os 90.000 é um 100%, a minha referência. Então, eu posso fazer até a regrinha de 3. Então, 90.000 é 100%, 26.000 é X, tá? Então, simplificando a regrinha de 3 de maneira direta, vai ser os 26 dividido por 90, multiplicado por 100, tá? Aqui no Excel, como a minha célula já está parametrizada para estar em percentual, então ela já faz essa multiplicação. Aqui eu já arrasto, né? Como eu travei a célula de divisão na parte inferior da fórmula, que ele não perde a referência, então ele já faz a conta. Então, R$26.000 representa 28,9% de 90.000. R$32.000 representa 35,6% dos 90.000. Aqui eu vou fazer apenas uma simulação hipotética, só para vocês imaginarem também o cenário. Olha só, aqui eu vou digitar 30.000, aqui eu vou digitar 20.000 e aqui eu vou digitar 50.000. Vocês observaram aí que ele já vai fazendo o cálculo automaticamente, né? Então, 30 mais 20 mais 50, 100. 30.000 é 30% de 100. 20.000 é 20% de 100. 50.000 é metade, 50%. Então, aqui é só mostrar que, como a fórmula já está pronta, ele já vai recalculando, ok? Vou dar Ctrl Z aqui, para ele desfazer e deixar a nossa fórmula original. Então, aqui é o mesmo raciocínio, talvez o que muda, que os números talvez não são tão exatos como esse exemplo rápido que eu mostrei para vocês. Uma vez que nós temos esse percentual que nós vamos distribuir toda aquela estrutura, né? Vamos fazer o rateio relacionado aos custos. Nesse exemplo aqui, né, que nós mencionamos, nós temos a título de exercício que os custos são de R$45.000. Então, peguei lá a informação do nosso material de apoio. Temos que os custos são de R$45.000. A informação está lá no nosso exemplo, no nosso material de apoio. Beleza. Então, nós vamos ratear todos os gastos que são comuns, que aqui são os custos indiretos ou os custos fixos, usando ali o conceito, né, valor de mercado, que é o faturamento. Como nós vamos fazer isso? 45.000, vou travar essa célula, que depois eu vou arrastar,
multiplicado por 28,9. Então, é 28,9% de 48 mil, que é o quanto que aquele coproduto A vai absorver. Então, dá 13 mil. Faço isso para o coproduto B e para o C. Então, aqui eu já tenho o total. Poderia distribuir de outra forma? Poderia. Poderia, inclusive, distribuir por partes iguais, que é dividir por 3. Poderia distribuir por volume de produção. Por isso que existem critérios de rateio diferentes. Nesse caso, o critério de rateio é o faturamento. Então, nós temos que respeitar a regra. O outro critério de faturamento nós comentamos, outro critério, na verdade, de distribuição de rateio, é com base na quantidade, né, produzida. Então, quanto mais o produto produzir, mais ele vai diluir aquele fixo. Por isso que eu recomendei inicialmente no vídeo, para vocês verificarem esses outros exemplos, então, no nosso material de apoio, tá? Mas, basicamente, aqui são formas diferentes que nós temos de distribuir aquele valor de gasto fixo para cada um dos coprodutos que fizeram o processo de produção em conjunto, tá? Então, nesse caso aqui, qual vai ser o custo unitário, né? Fazendo esse rateio aqui desses custos que são conjuntos. Então, eu vou pegar os 13 mil, que é o total do custo. Agora sim, eu vou distribuir isso e dividir pela produção que aconteceu no período. Então, 13 mil dividido por 1.300, 16 mil dividido por 1.000, e se eu quiser, inclusive, eu posso arrastar aqui também, né? Que no segundo seria 16 mil dividido por 400. Então, olha que interessante, eu consigo enxergar que o produto A tem um custo unitário de 10, mas eu estou vendendo ele por 20, então já sei que tem uma margenzinha. Eu consigo enxergar que o coproduto B, eu tenho um custo de 16, estou vendendo ele por 32, e o coproduto C, 40 e 80. Então, a gente vê aqui que, basicamente, ele acaba pegando o preço de custo e multiplicando pelo fator 2, né, que a gente chama ali, a partir desse gasto de custo, né, pelo fator de markup, né? Então, olha que interessante. Mas o questionamento que fica é, será que esse fator é suficiente para cobrir toda a outra estrutura de gasto? Haja visto aqui que nós não mencionamos, né? Impostos, gastos fixos e tudo. Claro que isso nós vamos falar mais à frente nos outros módulos, já adiantando aqui, já começando a gente ter alguma explosão, né, de pensamentos, né, alguns insights. Então, essa é a metodologia de rateio, né, de maneira prática dos custos conjuntos, considerando o rateio aí pelo valor de mercado, que basicamente é o faturamento. E se você, obviamente, ficou com alguma dúvida, deixa aqui os comentários abaixo, nós estamos à disposição em auxiliá-lo você nessa jornada da compreensão.